Instituto Professor Calazans. Hoje o nosso bate-papo aqui é segurança pública e segurança privada. Tá um X aqui, mas na realidade não é versus, não é contra, não. E já vou apresentar os nossos convidados, que são pessoas, mais do que pessoas, são profissionais da área, e a gente vai conversar aqui vários assuntos. Dentre eles tem um assunto muito interessante, que foi um aparente sequestro, o sumiço de uma pessoa, um adolescente, e nós, com uma perícia do nosso convidado, uma dica que ele deu, nós desvendamos todo o mistério e em poucas horas, a pessoa que estava sumida há uma semana, nós, em poucas horas, recuperamos, né? Nós entramos no circuito com essa dica. À tarde, 7 horas da noite, nós estávamos com essa pessoa na mão e essa dica foi dada por esse profissional e nós vamos desvendar, contar aqui de uma forma, não vamos detalhar tudo que nem podemos, as táticas, os segredos, os mistérios, mas como foi que nós conseguimos localizar uma adolescente que estava mais ou menos uma semana sumida e seus pais ali não sabiam qual era o destino, o paradeiro e por que se a pessoa estava sumida, se ela foi por meios próprios ou se ela tinha sido sequestrada. E a gente vai contar já essa história. Dentre outras histórias, o nosso convidado ele vai apresentar aqui um treinamento e vai mostrar aqui alguns vídeos, fazer um comentário sobre a aula. Achei muito interessante que o que nós vamos abordar aqui sai da aula teórica e passa para a aula prática. E ele tem experiência para isto. Tá? Então, o nosso bate-papo será sequestro, cursos e, não necessariamente nessa ordem, vamos ver as experiências dos dois profissionais convidados. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e, para mim, é sempre um grande prazer tê-los a bordo. Então vamos lá, na apresentação do nosso colega, já esteve conosco, foi uma vez só? Vamos lá então, Tenente Castro. Tudo bom, Tenente? Tenente Professor, Castro. bom dia, tudo bem? Novamente é um prazer, tá? Pela segunda vez aí, pela primeira vez o nosso bate-papo foi excelente, né? E estou aqui novamente para nós conversarmos sobre o assunto atinente à segurança privada e atinente à segurança pública também. Né? Dicas interessantes, hein? Nós já fizemos uma pauta aqui, vai ser muito interessante. Legal. Eu costumo falar, eu trabalho com duas áreas, né? Na segurança e também na área da aviação. Na área da aeronáutica. E quando eu vejo um profissional concluir a carreira, porque está difícil hoje o camarada sobreviver, né? Olha, tá complicado. O camarada que passa, ele foi tenente, foi policial em São Paulo, quantos anos? Eu estive na Força Pública de Segurança, né? Polícia Militar do Estado de São Paulo, no qual muito me orgulho, por 30 anos. Comecei na graduação de soldado, fui na ativa até a graduação de subtenente e para a reserva eu fui como segundo tenente. E agora eu ingressei na área da segurança privada, porém eu também ministro algumas palestras também voltado à segurança pública e segurança privada também. Tá. E tem muitas experiências. O que eu falo, vou repetir que eu acho interessante. Você passar 30 anos como policial militar em São Paulo e sobreviver, eu acho uma honra. Né? Uma honra, é nobreza isso. E estamos aqui com Thiago. Vigilante Tiago, né, Vigilante? Bom dia, então, professor. Ele é vigilante, trabalha, fez estudo, então Isso. vai dar seus pitacos aí. Como aqui o que a gente é interessante o nosso ponto de vista, que a gente vai falar sobre segurança privada, vai falar sobre lei, algumas coisas bem interessantes, como se tornar um vigilante. E o Thiago vai mostrar a sua experiência como profissional da área. Tá bom? Com certeza, ótimo profissional, viu? Então vamos começar com um assunto muito interessante. O que aconteceu? Aqui em São Paulo, na capital, uma pessoa, uma adolescente, 14 anos, sumiu. E ficou ali uma semana praticamente sumida. E eu fiquei sabendo, mas fiquei à distância. E eu conheci a família, eu fiquei sabendo, mas a família não fez contato comigo, não tinha como, né, razão nenhuma de fazer. Mas aí
depois do sofrimento, imagina só, uma garota de 14 anos sumida. Isso é complicado, não é? Complicadíssimo. Depois ele vai dar uns conselhos aqui interessantes. E aí, como é que a mãe fica numa situação dessa, o pai fica numa situação dessa, a família, né? E os amigos. E eu falei, eu quero entrar nessa conversa aí. Aí o pai estava procurando, eu chamei o pai. Pai, vem aqui, eu quero conversar com... Ele foi lá em casa tomar um café. Vem aqui, vamos conversar sobre isso aí. E nesse momento ele foi lá tomar, eu falei, o que é que está acontecendo? No tete a tete. O que é que está acontecendo aí, pai? Aí ele explicou, eu falei, puxa vida. Aí eu fiz o contato, daqui de São Paulo, liguei para o Tenente Castro. Tenente Castro, dá uma dica aí, Tenente Castro. Aí eu expliquei para ele mais ou menos o que aconteceu. E o tenente deu uma dica, que nós não vamos falar essa dica aqui, tudo dentro da total legalidade. Mas o tenente deu uma dica, e isso era talvez 14 horas, 14 horas só pode ser 2 horas da tarde, né? Sim. Aí eu fiz valer, falei, pai, vem aqui, eu quero tomar essa atitude que eu tive um conselho de um grande colega, e o pai hesitou. Não precisa disso não. Eu falei, olha, o camarada tem 30 anos de aviação, de segurança pública, ele entende. Não, o pai hesitou. Aí eu insisti, falei, então tudo bem, você não quer, não quer. Aí eu dei uma pressão, não, então vamos fazer isso. Era 14 horas, eu fiz o que o senhor comandou, às 19 horas a pessoa estava na mão. Já estava todo no seio familiar. E aí eu queria agradecer também, eu não lembro do comandante, do 18 aí. O senhor Tenente Coronel Cabral, excelentíssimo comandante do 18º Batalhão. O Tenente Coronel Cabral, ele entrou de cabeça como se fosse a filha dele. Certeza. Eu esqueci, tem um nome do capitão também que ajudou, infelizmente eu esqueci o nome do capitão. Esses dois homens, né? Por isso que eu falo do apreço que eu tenho pela Polícia Militar. Eles tiveram um comportamento, uma atitude, uma inserção. A presença deles ali no bairro, no suposto local, também desbaratou. Isso, ajudou e muito para desbaratar, né? Então, 14 horas, depois de uma semana, 14 horas, nós entramos no circuito, 19 horas, a tudo pessoa estava na mão com toda a integridade. Teve uns negócios bem interessantes aí. E qual o conselho que o senhor dá, o Tenente Castro, para essas garotas, até mesmo esses garotos que vivem em situação de festa e se envolvem com determinadas pessoas? No caso, essa pessoa saiu de casa... nem vou falar, né? Eu estou falando aqui suposto sequestro. Se é sequestro ou não, isso vai ficar para depois, uma outra oportunidade. Mas então nós estávamos encarando como sequestro, um sumiço. Né? O que o senhor tem a dizer para essas pessoas, essas garotas que ou garotos também, né? Que se iludem com esse momento? E qual é o perigo que essas pessoas correm? Legal. Professor, só antes de eu passar essas dicas, só comentar rapidinho, sendo um pouco pontual, lógico, sem aprofundar muito. Mas, novamente, né, enfatizar aí os meus agradecimentos aí ao comandante do 18º, meu nobre senhor Tenente Coronel Cabral, né, que teve à frente de tudo, né? Nós, policiais militares, nós somos uma família, tá? Somos uma família. Então, mesmo que você esteja na ativa ou você seja um veterano, você continua ali na família. E como graças ao bom Deus, por onde eu passei, porque eu praticamente, todo esse tempo de 30 anos aí, vou chutar bem alto, assim, bem baixo, 28 anos só de serviço operacional, tá? Então, eu criei uma carteira de amizade, de companheiros aí, um relacionamento profissional muito grande, tá? Então, quando o senhor me passou essas informações, essa crise, né, que estava ocorrendo, era uma crise, eu busquei as informações, diante das suas informações, do norte que o senhor me deu, eu procurei os profissionais que poderiam me ajudar. Foi onde entrou todos esses profissionais aí da área aí do 18º Batalhão. E aí nós conseguimos... O senhor usou a expressão família,
E ele comprou a causa como se fosse a filha dele. Então, Exatamente. isso eu tenho que agradecer ao senhor, primeiramente, né? Que o senhor Sim. também acompanhou, ficou o dia todo. Sim. Eu em São Paulo, o senhor monitorando. Como está a Calazans, está isso? Aquilo, houve, né, a presença da polícia. Sim. Ali foi fenomenal. Quando ela chegou ali, né, o que está acontecendo aqui? E a inserção foi assim, foi um batalhão que chegou Sim, lá. os profissionais... Então, eu vejo isso. Eu não conhecia a pessoa direito, uma informação. Eu tenho pouco relacionamento com o senhor, a gente não tem um ano de amizade. Sim. Esse tenente-coronel Cabral, nunca vi na vida, mas ele pegou a causa como se fosse dele, não minha, uma que não era minha, né? Então era da sociedade. Então isso que eu achei muito interessante. Os profissionais que estavam envoltos no teatro de operação, a todo momento eles estavam me mandando informações, né? E aquilo que eu julgava que poderia passar para acalmar tanto o senhor como o pai, porque eu também, em determinado momento, o pai passou a conversar comigo também. Sim, você pegou algumas informações. Isso. É interessante, tenente, que o pai, ele estava, mais o senhor e o coronel, nós estávamos com aspecto operacional de polícia. O pai estava batido. Sim. E o pai estava hesitando de colocar a polícia no caso. Sim. Demorando. Infelizmente. E qual conselho o senhor dá? Então, aí, nesse caso aí, diante de tudo que ocorreu, graças a Deus, a menina voltou sã e salva para o seio familiar, porém, acredito que o emocional dela é bem abalado, né? O que ocorre, professor? Hoje em dia, a juventude, tá? Com a chegada aí das redes sociais, né? Infelizmente, é uma porta aberta, né? Uma informação muito grande. Hoje nós temos a juventude envolto, né? A um comportamento muito aberto que acaba afastando eles do seio familiar, daquele contato próximo do pai e da mãe, tá? Infelizmente, os pais não têm o costume, eu estou falando de menor de idade, tá? Menor de idade, né? Que vai até os 17 anos, 11 meses, 29 dias, né? Vamos colocar assim. E 23 horas e 59 minutos. Isso. Não tem o costume de monitorar as redes sociais do menor. Pessoal, tomem cuidado com isso. Se faz necessário pai, se faz necessário mãe, você monitorar, conversar com seu filho e com sua filha, tá? Buscar informação, saber quem que é o grupo de amizade que ela frequenta. Tem. Isso, que ela frequenta, o círculo de amizade, quais são os grupos sociais que ela frequenta. Será que os grupos sociais que ela frequenta é saudável para ela? Eu não vejo saudável uma menina de 13, 14 anos, uma amizade, um vínculo de amizade com um homem de 30 anos, 40 anos. Não vejo, me perdoe, mas eu não vejo, tá? Tudo bem? Essas pessoas muitas vezes são abusadores. Tá? Então, é fácil, esse tipo de pessoa tem essa habilidade criminosa de manipular emocionalmente uma jovem, seja ela, no caso uma jovem, às vezes, adolescente, e ela consegue, por questão de ficar apaixonada, uma carência emocional. Então, isso é muito perigoso. Então, a dica que eu dou é que os pais acompanhem o dia a dia dos seus filhos. Tá? Para evitar, sabe quem são os amigos, ciclo de amizade, que nem no caso, quando uma jovem some, vamos colocar assim, né, procurar informações através de quem? Do ciclo de amizade dela, de uma amiga, tá? Que nem nesse caso pontual, foi através do círculo de amizade dela que nós conseguimos obter... Foi um fio da meada ali. Informações e chegar até ela. Depois descobrimos que era um abusador de 30 e poucos anos. Pelo amor de Deus, é complicado isso aí, não tem lógica. Entendeu? E interessante que, dentro de toda a legalidade, foi monitorado o celular, mas estava com dificuldade, porque o celular dela deixava desligado. Sim. Aí não consegue monitorar, rastrear, desculpa. Mas, dentro de toda a legalidade também, houve um dispositivo que conseguiu rastrear mesmo com o celular desligado. Por causa da Herb, né? Aí a pessoa falou assim, a pessoa que rastreou, Calazans, isso às 14, 15 horas da tarde. Sim. Tira essa pessoa de lá urgente. Ela está num lugar perigosíssimo. Isso, infelizmente estava num local de grande frequência de usuário de droga, né? E de desova de corpos. Só deixando bem claro que mesmo um aparelho eletrônico, no caso um celular, mesmo ele desligado,
tá? Pode ser rastreado pela ERB, tá? Que a gente chama de antena, tá bom? Deixando isso bem claro aí para os senhores aí que gostam de cometer crimes, achar que desligou o celular, tá tudo certo, né? Furtei, roubei, vou desligar e não, vai pegar sim, pode ficar tranquilo que nós vamos chegar em você, pode ficar tranquilo. E nesse caso aí foi primordial o trabalho da tecnologia, tá? Da segurança em geral, fez com que nós conseguimos obter um resultado. Deixando bem claro que, nesse caso, não foi sequestro, tá? Nós não estamos falando da palavra sequestro porque nós tratamos com sequestro, ou um possível sequestro, mas foi um sumiço, um desaparecimento. Sim. Tá? Mas essa pessoa, depois nós estudamos o caso com mais detalhe, estava numa situação perigosíssima. Ela foi por meios próprios, mas ela foi manipulada, induzida, seduzida. Jovens são manipulados emocionalmente, tá? Alguma carência, alguma coisa, e aí essas pessoas abusadoras se aproveitam e arrasta, né? E arrasta com convite, vai ter uma festa, vai ter uma baladinha, vai ter não sei o quê, e arrasta, e é onde as menores, infelizmente, são abusadas sexualmente, inclusive iludidas, tá? Com consentimento delas mesmas. E depois vem a consequência. E isso está muito presente. Até caso de morte, né? Infelizmente está presente nas redes sociais. Se você entrar agora numa página de uma rede social qualquer, não vou aqui tomar muito cuidado, né, em falar qual tipo de rede social, você vai ver lá, menor está desaparecida há tantos dias, se alguém souber, por gentileza, tal. Olha, ela realmente desaparecida ela está mesmo, mas toma cuidado que muitas vezes ela quer estar desaparecida. Deixa essa dica, tá bom? Viu, pai? Viu, mãe? Deixa essa dica aí. E monitorar, sim, entendeu? Os filhos, tomando cuidado. Hoje, por acaso, eu vi um meme aí, que uma entrevista, até um podcast, mas não... que uma adolescente num programa público perguntou: ô pai, por que você fica enchendo a minha paciência se o resultado da minha vida é tudo que o senhor me ensinou, a educação? Você está com dúvida na educação? Aí a pessoa respondeu: não estou com dúvida na educação. Eu estou com dúvida se você vai cumprir a educação que eu dei. Isso, exatamente. Então, não basta apenas... educar. O pai tem que monitorar. E participar ativamente. Tem e por acaso essa família participa ativamente, tá? Uma família nobre, tem que ver, viu, seu Carlos? Uma família nobre, não houve desleixo dos pais. Sim. Né? Mas a menina estava num sistema de meio rebeldia que pode pagar muito caro por isso. Semana passada eu vi um vídeo, circulou na rede, 2 meninas numa situação aparentemente normal, indo uma balada aí, não sei onde, na capital paulista aí, e as 2 morreram. Aí você olha assim, o vídeo, tudo dava a crer que eram 2 meninas e uns 2 rapazes. Envolvimento com droga, infelizmente. Mas tudo indicava, assim, que elas não estavam sendo forçadas, né? Aparentemente, tudo indicava. E aparentemente um ambiente muito amigável, muito amistoso. Mas poucas horas depois, as 2 estavam mortas. Tá? Envolvimento com droga. Não tem jeito. Tá? Envolvimento com entorpecente, tá? Não tem outro caminho, professor. Não tem. Vida curta. Vida curta, infelizmente, né? Fica aí. Você deve estar assistindo. Eu vou indicar que essa família assista a esse vídeo. E fica aí você, menina. Fica um conselho. Fica se iludindo, deixando de reconhecer as orientações, educação dos pais. O seu futuro, nesta batida, não vai ser nada bom. Que fique aí a dica. Aqui com 30 anos de segurança, de experiência. Mas aí eu estendo essa responsabilidade também para os pais, tá? Pai, mãe, orienta seus filhos, fica no pé. Não seja aquele papai que fala sempre o sim. Não, muito pelo contrário, tá? Fale algumas vezes, fala não. Não, e explica o porquê que tá falando não. Pai que é protetor, não é aquele pai bonzinho que aceita tudo não, hein? Toma cuidado, hein? Fica a dica. E nesse caso específico, os pais têm orientado e têm educado. E essa pessoa não tem dado vazão, vai pagar um preço muito caro por essa desobediência. Que fica aí a dica, menina, para que você não prossiga nessa caminhada, ainda que a sua cabecinha esteja inclinada para essas coisas, o teu final não será nada bom. Mesmo porque nós fizemos um monitoramento de onde ela estava. Se ela saiu viva de lá,
eu creio que Deus tem atuado nesse assunto aí. Amém. Com certeza. Ok? Com certeza. Então vamos lá, falar um pouquinho de cursos. O que é isso aqui do Tenente Castro? Então, o Tenente Castro, né, só voltando aqui de cursos, o senhor também ministra cursos hoje. Isso, eu como eu disse para o senhor na fala anterior aí, eu ingressei na área da segurança privada, né? Hoje sou credenciado pela Polícia Federal para poder ministrar cursos em academias de formação de vigilantes patrimoniais. Aí, no caso, é uma aula que eu estou dando de legislação aplicada para o curso de formação de vigilantes, tá? Legislação aplicada, que é um conteúdo programático, tá? Conforme a portaria 3233, né? Que ainda de 2012, que ainda está em vigor, né? Obriga a estar no conteúdo programático. No caso, uma aula de legislação aplicada. Então, vamos lá. É o caso do Tiago. O Tiago já é vigilante? Sim. Já atua como vigilante? Sim. Fez o curso teórico com ele? Fiz o curso Ele é teórico bom com professor ou você vai estar com medo de falar? Não, excelente professor, sim. Eu dei aula há muito tempo, né? Brincando, né? Uma vez o aluno falou para brincando: professor, você é um péssimo professor. Eu falei, devo ser mesmo para formar você. É claro que brincadeiras à parte, né? A gente vê. Eu fiquei sabendo, o Tenente Castro, fiquei sabendo aí por uma pessoa, meu irmão, né, que é o Celso Calazans, que trabalha na segurança, que há situações de vigilantes estando trabalhando sem curso. Isso acontece? É possível disso acontecer? Olha, veja bem. Uma pergunta aí que eu faço. Sim, sim. A segurança privada, ela hoje em dia, a última estatística dela, estatística de 2023, tá? Em todo o território nacional, tá? Em todo o território nacional. É composto hoje mais ou menos 700 mil profissionais. 700 mil? 700 mil profissionais de segurança privada formados. Porém, infelizmente, não são todos que estão atuando na área, tá? Por questão justamente isso, tá? Por não ter empresas que estão regulamentadas, homologadas pela Polícia Federal, que é o órgão fiscalizador, né? Conforme a atual lei, inclusive, eu falarei da lei atual aqui. Mesmo essa lei atual, ela diz lá que o órgão fiscalizador é a Polícia Federal. Mas respondendo a sua pergunta, infelizmente, existem pessoas que ingressam na área da segurança privada que não são habilitados a exercer a profissão. Então, em alguma balada da vida, em algum supermercado da vida, estabelecimento comercial... É possível que isso aconteça. Sim, com certeza. Infelizmente, tanto São Paulo, Brasil afora, nós temos pessoas que exercem essa profissão, porém não são profissionais qualificados para exercer essa profissão. Nós vamos fazer uma pergunta depois, né, sobre aquela situação que eu até falei com o senhor. Tiago, esse curso você acha que te acrescentou bastante? Está preparado? O que você tem a falar do curso? Da parte teórica, né? Sim, com certeza, professor. É um excelente curso, sim. Eu recomendo a todos que queiram entrar para essa área da segurança privada, pode fazer o curso, que é muito bom. Depois nós vamos deixar o contato com o Tenente Castro na descrição do vídeo. Logo abaixo eu vou deixar o teu contato para quem quiser fazer contato, conhecer o curso do professor, do Tenente Castro. E aqui, deixa eu ver. Aqui, o que é aqui? Aqui está um título aqui. Aula Local do Crime. Fala sobre essa aula. No caso aí é local de crime, né? Na verdade, as minhas aulas, muitas vezes, eu deixo muito livre, tá? Para os meus alunos, aqueles que querem gravar, numa devida autorização minha, não há problema. Muitos desses vídeos que o senhor tem aí, não sou nem eu que gravo, são os alunos. E depois eles me mandam. Só lá na transcrição que ele só errou na palavra do, né? Na verdade é de, local de crime. Local de crime. Tá? Local de crime. Mas enfim, fica tranquilo, tá? Aí é o local de crime. Aí eu tô falando, seria a matéria que também faz parte do conteúdo programático. Só lembrando, tá? Então, o curso, ele é regulamentado pela Polícia Federal e tem um conteúdo e uma carga horária. Sim,
Sim, uma carga horária de E formação. esse assunto faz parte. Faz parte, né? Que é o curso de noções de criminalística e técnica de entrevista. Nesse momento aí, o aluno gravou eu falando sobre local de crime. E aí eu estou falando da área mediata, é onde o corpo, né, um corpo jaz ali. Então ali nós temos a presença de indícios, nós temos a presença do vestígios. Fala sobre e de preservação evidências. do local. Isso, tá? Que pode, deixando bem claro, que o isolamento, tá? E a preservação do local de crime não é obrigação do vigilante patrimonial, tá? Não é. A obrigação, tá, é do profissional de segurança pública, que normalmente é um policial militar, tá? Porém, contudo, um vigilante patrimonial pode sim, pode contribuir muito, tá? No isolamento e na preservação, até que o profissional de segurança pública chegue ao local e tome a responsabilidade para ele. Muito bom. Então, nesse caso aqui, eu estou falando sobre um local de crime. Então, tá? não é responsabilidade dele, mas por ser vigilante, Sim. ele pode acabar se envolvendo com a situação. Já Sim. passou por isso ou ainda não? Não, ainda não. Nem quer, né? Nem quero. Mas tá sujeito a isso, né? Com certeza. Tá? O vigilante não é papel dele, mas tá sujeito. Sim, porque já teve casos, né? O nosso nobre vigilante Tiago ainda não teve essa experiência, mas com certeza terá. Pode ter certeza disso. Ele não quer, mas, Não. mas tem que estar preparado. Tá, né? ele está preparado. Ele está preparado, sim. Fica tranquilo. Nós sabemos que a segurança privada, ela trabalha num local perimetral, ou seja, dentro do contrato, tá? A gente costuma dizer intramuro, tá? Tudo bem? É um tipo de serviço, tá? Que ele custa. Então, ele tem a área dele perimetral a segurar, seja numa empresa, seja num estabelecimento bancário, seja numa residência, né? Tudo bem? Então, pode ocorrer um crime no posto de trabalho do vigilante. E o vigilante tem que estar preparado para tomar as medidas iniciais. Beleza. Tudo bem? Ok, muito bom. E aqui você está com uma turma grande aqui, né? Aí foi um curso que foi ministrado de monitoramento de câmera, né? Monitoramento de câmera. E nós tivemos a presença maciça de pessoas. E aí eu tô conversando sobre o assunto, passando para os alunos, sobre o que é um equipamento, o que é uma câmera, quais são os tipos de equipamento que compõem que pode ser usado durante um serviço de segurança privada, né? Quando no local que a empresa esteja fazendo o serviço de segurança privada, né? E aqui Executando, né? nós temos alguma coisa prática, é isso? Deixa eu fazer uma pergunta. O curso e a regulamentação da Polícia Federal prevê também treinamento prático? Sim, com certeza. Tanto no curso de formação como nos cursos de aperfeiçoamento, que a gente chama de curso de extensão. Aí, nesse caso, aí deixando bem claro, tá? Deixando bem claro ao seu ouvinte, tá? Aos seus seguidores, que é o que o vigilante não deve fazer. Ao nosso. Então, vamos Isso, lá. Aqui, ao nosso seguidor. Tenente Cássio, especialista, ele está dando uma aula, ele vai explicar esse vídeo aqui. Então, foi feita uma oficina, uma aula prática. Sim, e aqui, sim. no caso, é para o que não fazer é isso? Não fazer. O vigilante, nesse caso, nós estamos falando aí de um gerenciamento de crise, tá? Ali um indivíduo, ele infelizmente, ele está surtado. Esse aqui é o... Esse aí é um Quem que tá surtado aí? O de surtado preto? de preto. Surtou, ele estava de posse de uma arma branca, ele pegou uma vítima, o vigilante foi. Aonde que está o erro aí? Está o erro do vigilante por ele estar muito próximo do tomador da crise, tá? Ele está muito próximo do tomador da crise, ele está errado. Ele tem que ter um anteparo, tá, de proteção. Então ele tem que se afastar e conversar de longe, uma certa distância. Ali, ele poderia, pela proximidade do vigilante, ele estando de posse de uma arma de fogo, pode perceber que o vigilante está com uma arma de fogo, ele poderia se sentir ali em perigo, ele poderia matar a vítima, no caso ali, né? Chamamos de vítima, e de imediato partir para cima do vigilante. Então, tá? gostei.
Então ali é o que o vigilante não deve fazer, deixando bem claro. Então, no curso, vocês trabalham com acertos e erros. E eu Sim, tenho para mim sim. que os senhores também analisam casos reais que aconteceram. Sim, nós sempre trabalhamos com estudos de caso. Durante a minha aula, né, a explanação da aula, eu apresento vídeos aos alunos e depois nós sempre Inclusive, fazemos um estudo de caso em aula. Eu faço parte do seu grupo e eu Sim. acompanho, né? Sim, não sim. comento muito, porque não é a minha total especialidade, Sim. mas eu vejo os casos interessantes aqui, de erros, de acertos, né? Isso. Que é interessante. Então, nesse vídeo em específico, deixando bem claro, tá, todos aí, que é o que o vigilante não deve fazer, tá? Para falar, mas ele tá, não, mas tá errado, mas é ele que ele não deve fazer, tá? Tudo Ok. bem? Tudo bem, claro. E aqui? Aí, se eu não me engano, aí é um treinamento prático de profissionais da escolta armada, conforme previsto no curso de extensão, aperfeiçoamento, né? Aí ocorreu um sinistro e houve o desembarque da equipe para fazer a legítima defesa, né? Repelir injusta agressão, conforme dispositivo legal, conforme as excludentes de ilicitude, né? Aí, outra, né? Mesma coisa, houve o desembarque da equipe, situação, né? houve a regressão do coisa e o motorista faz a parte. E aí termina aí. Isso é a reação da equipe. Reação imediata da equipe. Eu vi no vídeo anterior aí uma mulher, tem bastante também vigilante? Tem. Mulher? As mulheres hoje E elas tem estão... tem assim uma exigência de alguns setores terem mulher também ou não? Tem alguma exigência ou não? Não necessariamente. Mas quando uma empresa, algumas empresas trabalham com controle de acesso, né? Então, se faz necessária a presença da vigilante feminina com relação ao controle de acesso. No trato, no caso, haja necessidade de fazer uma revista privada, deixando bem claro que o vigilante patrimonial faz a revista privada. E como que é? A revista privada é sempre com detector de metal. Então, o vigilante pode fazer. Você trabalha com isso? Trabalho com vigilante também. Mas com essa detecção, essa... Com esse equipamento, não. Não, né? Não. Tá, então a necessidade. Então o vigilante, ele não pode. Tanto é que um dos perfis do vigilante, a premissa, é que o vigilante não toque em ninguém. Não toque. Inclusive, quando há um conflito... É a diferença da abordagem da polícia, né? Exatamente, é isso que eu quero tocar. Tá? É diferente da abordagem da polícia, que ela tateia o corpo da pessoa suspeita, né? Conforme o artigo 244 do Código Penal, que prevê aí a intervenção. Um policial, tá? Ele tem o poder de intervir na vida natural de qualquer pessoa, desde que fundada a suspeita. Inclusive, você quer falar agora ou você quer falar mais para frente sobre essa lei nova aí que trouxe muitas dúvidas sobre a abordagem? Não, na verdade, é sobre a cartilha do excelentíssimo ministro da Justiça, né? Quer falar agora ou mais para frente? Não, deixa eu aproveitar então, já de gancho rapidinho. O que é que o pessoal está entendendo e o que é realidade? Fala para nós. O que acontece? Confunde a cabeça de algumas pessoas, né? Com certeza não confundiu a cabeça dos nobres policiais militares em momento algum. E eu digo pelos policiais do estado de São Paulo. Deixando bem claro que essa cartilha que o excelentíssimo ministro aí está lançando, tá? Em que o uso da arma de fogo em situações extras. A Polícia Militar... Ministro do STF, né? Não. Ministro da Justiça. Ministro Lewandowski, né? Da Justiça. Ministro da Justiça, tá? O excelentíssimo ministro da Justiça. Deixando bem claro que essa cartilha, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela já segue desde os primórdios. Porque a Polícia Militar, ela só faz o uso da arma de fogo... Então não inovou nada a operação de... Não, mudou nada. Ela faz o uso da arma de fogo realmente em uso extremo. E isso é registrado através do quê? Do inquérito policial, do IPM, que é o inquérito policial militar. A Polícia Militar já faz isso, deixando bem claro, tá? Quanto à abordagem, tá? Que tem que assinar, tem que registrar, tem um amparo legal do artigo 244, que através do poder de polícia intervir na vida natural de qualquer pessoa. 244, Código Penal. Que fala sobre a abordagem pessoal.
Tá. Abordagem pessoal, tá? Que é em apenas fundada suspeita. E o policial militar, estou falando pelos policiais militares do Estado de São Paulo, tá? E só fazem isso com fundada suspeita. Eu não tenho dúvida disso. Então, essa cartilha não É o que vai... já ocorre Já ocorre na prática. Polícia Militar há muito tempo, tá? Há muito tempo. Hoje nós temos as câmeras corporais. As câmeras corporais já é um registro. Ali já é uma prova da necessidade da abordagem ou não. Tá? Então não vai mudar em nada. O nosso policial militar do Estado de São Paulo, ele vai continuar trabalhando normalmente, não vai alterar em nada. Nada, nada, nada. Tenho certeza absoluta disso. Beleza. Você tem autorização para trabalhar armado ou não? Sim, Você após a formação do curso. Te habilita? Habilita? No efetivo serviço, tá? Ele como profissional de segurança privada, porque veja bem, a segurança privada, ela trabalha em duas situações. Existe o vigilante patrimonial, que ele trabalha no efetivo serviço desarmado, e ele trabalha no efetivo serviço armado. Ele tem todos os vigilantes patrimoniais que são homologados pela Polícia Federal, que é o órgão fiscalizador, tá? Quando ele está de serviço, caso no contrato, tá? Que a empresa contratada tem com a contratante, seja de modalidade armada, ele tem sim, ele tem a autorização, o porte legal para fazer uso da arma de fogo, sim, que é o calibre, caso ele seja vigilante patrimonial somente, né, porque tem a questão do aperfeiçoamento, que é os cursos de extensões, né, ele fará uso da arma de fogo calibre 32 e da arma de fogo calibre 38. São essas armas que ele fará. 38 E o 32 e o 38. E aí, claro, vocês têm um bom treinamento. Sim, claro, não tem como eles não têm ter. treinamento Sim, de tem tiro, treinamento. tudo. Ele pode explicar. Faz tempo, eu sou velho, tá? Desculpa aí. Mas na década Sim. de 80, olha só, eu conheci um vigilante de banco que ele tinha uma arma, trabalhava armado e nunca tinha dado um tiro na vida. Era um colega meu. Ele falou, Calazans, eu nunca atirei na minha vida. Ele trabalhava armado. Isso é a década de 80. Ele nunca precisou fazer uso daquela arma de fogo. Não, ele nunca deu tiro de treinamento. nunca fez treinamento. Ele nunca complicado. tinha feito um treinamento, nunca Bem. tinha dado um tiro na vida. Nem como treinamento, nem de festim. Eu falei, é verdade. Ele... Então, Mas isso é a década de 80, faz muito Tá. tempo. De lá para cá, é que eu sou velho, muita coisa. Mas mesmo assim, eu acredito que a regulamentação, se não tinha, tem, se tinha, foi mudado. Mas independente de ter ou não legislação, a Polícia Federal, é um absurdo, não é? Então, mas professora, então aí há de se registrar que tem alguma coisa que não está Sim, batendo. tem. Porque, como você falou, anos 80, né? Até 1983, né? Nós tínhamos a Lei 1034, né? Que foi implantada, que foi promulgada em 1969. Porque a segurança privada no Brasil, no qual no primeiro encontro nós já falamos sobre isso, a Isso. história da segurança privada Inclusive, no Brasil. eu vou deixar também na descrição do vídeo o nosso primeiro encontro, Isso. para que vocês tenham mais conhecimento sobre o que foi falado sobre segurança Isso. pública e privada, inclusive a menção dessa lei. Então, e aí, a segurança privada no Brasil chegou em 1967, 67, tá? E ela ficou sem legislação durante 2 anos. Em 69 saiu a lei 1034, que foi até 1983, onde foi promulgada a lei 7.102, tá? E aí, obrigatoriamente, as empresas ou aquele vigilante, ele tem por obrigação, a cada 24 meses, usava o termo, agora mudou, tá? Daqui a pouco eu vou falar que mudou. Mudar o termo, fazer a reciclagem, que são 50 horas. Porque o curso de formação, né? É bom que nós colocamos essa informação. O curso de formação é composto de, no mínimo, 200 horas aulas, tá? Oxe, é quase uma especialização. Sendo que o aluno ele tem que estar, no mínimo, 10 horas aulas diárias, tá? Tudo bem? São 20 dias de curso. Então, seguindo todo esse protocolo, não teria como ter um vigilante despreparado. Exatamente. Aí, depois
depois da formação, ele poderá exercer a função durante 24 meses. Terminando os 24 meses, obrigatoriamente, tá? Pela lei antiga 7.102, ele tem que passar por um curso de reciclagem de 50 horas. 50 horas aulas. E aí ele tem que participar do curso de tiro. Por isso que alguma coisa não está batendo. Não tá. Né? Então é assim que funciona. Que deve as coisas. funcionar. Que deve funcionar e funciona, tá? Tá. Funciona porque a Polícia Federal, ela é um órgão que ela fiscaliza, sim, as escolas de formação de vigilante e as empresas. Tá. Eu aproveitei para contar uma história da década de 80 que eu vi, Sim. era um colega, tá? Eu posso contar uma historinha aqui? A gente não combinou? Posso contar uma história? Sim. É verdadeira essa história, tá? Meu cunhado, casado com a minha irmã, trabalhava numa determinada empresa, né, Campinas, de carro forte. Eu não sei se é de carro forte, mas transportava valores também. Sim. Também. E ele, claro que não tinha nenhum curso na época, e na verdade ele trabalhava internamente. Não tinha curso nenhum, preparo nenhum para seguir, né, o carro. E um dia faltou o tal de fiel. Fiel, eu não sei detalhes, mas o fiel, faltou o tal de fiel. E o fiel, se eu não me engano, é aquele que leva o dinheiro, exatamente. Né? A palavra fala fiel. E aconteceu isso, né? Meu cunhado. Aí ele foi fazer o papel do fiel. Supriu o papel do fiel. E morreu. O pessoal, quando ele saiu abriram a porta, quando ele saiu, veio uma caminhonete com bandidos fortemente armados e não perguntou nada. Assalto, não houve assim uma abordagem. Chegaram atirando e meu cunhado morreu. Se não me engano foi em 95 ou 96, eu não lembro o ano. Nossa, recente, hein? Foi em 95, 96. Nossa, recente. Na minha época, minha irmã com a filha dele, né, pequena, a Larissa, casou há pouco tempo. Certo. Então foi uma coisa horrível, horrível, horrível. E ele estava sem o colete. Uma perda muito traumática, Sem colete, morava na cidade de Guaratinguetá, e foi um deslocamento. Foi horrível, depois assistência à minha irmã. Mas eu vi ali muitas coisas, né? Ele não trabalhava internamente, não tinha preparo nenhum, estava sem um colete. E o primeiro dia que ele tinha intenções de entrar na carreira como vigilante. Tá? Mas o papel dele era interno, não tinha nada a ver com a vigilância, era serviço burocrático. E no primeiro dia que ele entrou num carro, imagina o despreparo dele, né? Professor. Mas chegaram fortemente, mas inclusive teve uma repercussão nacional muito grande na época. Então, professor, morreu coincidentemente eu soube desse caso, tá? Meu cunhado. Porque esse caso, como eu falei para o senhor, nessa época eu estava na ativa. Gabriel, né? O nome do meu cunhado que morreu. Certo. E eu trabalhava na equipe de força tática, né? Nós somos policiamento especializado. E nós fomos nessa ocorrência. Meu cunhado. Nós fomos nessa, não exatamente na ocorrência, no local do crime. Nós fomos fazer o patrulhamento com vista, né? Rodovia, divisa de cidades, no intuito de capturar os indivíduos. E essa caminhonete depois ela apareceu queimada. Eu não lembro detalhes, né? A caminhonete apareceu queimada depois. Eu fui lá, participei do velório, sabe uma coisa que eu me lembro? Que eu fui no velório, cara, foi repercussão nacional. E uma coisa que eu me lembro momentos antes do enterro, ali no velório, né? Saiu no jornal, fotografia, eu vi os vigilantes, né? Os vigilantes chegavam lá assim e faziam aquela cara de... Né? Infelizmente, meu amigo. Eu vi a reação deles, né? Mas era uma outra época, eu acho que as coisas estão bem mudadas, né? Mas foi uma situação triste e, infelizmente, a gente vê hoje, né? O mundo, o Brasil está tão... São Paulo está tão violento que se você não foi afetado de uma forma violenta, você conhece quem foi, parente, um amigo, né? No meu caso, né? Eu sofri uma vez um assalto, levei tiro também. Graças a Deus, acho que eu estava com tanto medo que eu corri mais que a bala, né? Que o cara não me acertou. Tanto medo que eu estava. Complicado, né? Mas eu levei um tiro, não me acertaram, mas me deram um tiro. Mas tô aqui Graças a Deus o senhor não foi alvejado. Estou aqui para contar a história. Me deram um tiro e eu entreguei a moto, o cara emparelhou, não reagi, entreguei a moto, né? Mesmo assim o camarada me deu um tiro, né? Graças a Deus não pegou, mas ele pá! Então a gente vê, né? A gente está vivendo um momento que se a gente não foi afetado, conhece quem foi. Tá bom? Hoje em dia, infelizmente, no nosso país, Brasil, um todo,
quem deveria tratar segurança, no geral, segurança pública, como prioridade, infelizmente não trata, tá? Deixando bem O claro. assunto está muito bom, ô Tenente Castro, esse assunto que vai longe. Certo. Nós temos ainda 20 minutos. Certo. Deixa eu falar sobre um assunto aqui, que eu vou contar uma historinha, que na verdade eu vou contar uma, né? Mas eu vi várias. No meu curso, eu tenho um curso de gerenciamento de crise, que aborda várias concepções, e um dos nossos temas é falar sobre os temperamentos das pessoas, né? Eu não vou entrar em detalhes, tem pessoas que é colérica, que é nervoso, que age sem pensar, né? Tem um sanguíneo que é amistoso, e assim por diante. Não vou... Fleumático e o o fleumático, melancólico, e o fleumático é o que eu mais gosto, que é aquele racional. Ele para. Racional. O fleumático não se deixa levar pela emoção. E ele nunca se sente pressionado. Sim. Tá? E você tem que ter... Eu sempre falo, mais do que o preparo técnico, que eu acho que tem que ter, tudo que você falou, a aula, Sim, o equilíbrio esse emocional. preparo aqui, para mim, é demais. Eu estava Emocional. conversando com o Tenente Castro um pouquinho, com o Tiago, um pouquinho antes de nós entrarmos na sala de gravação, e eu vi várias cenas esse ano, nós estamos gravando hoje, que dia que é hoje mesmo? 27? Hoje é o dia 27 de setembro de 2024. Tá? Esse ano, e há pouco tempo eu vi na mídia geral, várias cenas, eu vou destacar uma delas. Eu não vi o contexto anterior, tá? Então a mídia às vezes, né, é tendenciosa. Mas naquele contexto que eu vi, era um senhor num hospital, bem debilitado, com certeza mais de 60 anos, bem debilitado. Eu não sei o que ele fez antes, né? Mas de repente deve ter ofendido eu não sei se era segurança, se era controle de acesso, uma pessoa lá que estava ali nessa Sim. posição, ou controle de acesso, tudo indicava que era um vigilante, tudo indicava. Certo. E esse vigilante agrediu fisicamente este homem, que era um paciente, né? Deixa bem claro, né? E o que eu entendi, Tenente Castro, que eu não sei o que ele fez, desculpa a expressão aqui, o velhinho, mas ele apanhou muito. Ele apanhou de ficar desfalecido. E o segurança era um homem muito forte. E aí... Jovial também. Oi? Jovial. Não, o velhinho mais de 60 anos, ele tinha 40 anos. E levou uma surra. Lá no hospital, ele ficou esticado ali. Aí, eu não vou... Tá? A minha pergunta é... Antes de perguntar, eu não sei o que o velhinho fez, mas eu acho que, mesmo porque, ainda que se fosse legítima defesa, ele já teria sido, a agressão iminente já teria sido eliminada. Então, eu queria fazer a seguinte pergunta para o senhor. Ficou claro ali que, ainda que o velhinho tivesse provocado, ele não merecia aquilo. Os vigilantes estão preparados para esse assunto, temperamentos? Como que isso é feito? Como que o senhor tem... O que o senhor faz de análise? Bem tranquilamente eu digo para o senhor, tá? E qual é a possibilidade? O que o vigilante pode fazer? Tudo bem. Eu tenho tranquilamente, com toda tranquilidade, eu digo que esse cidadão aí, com certeza, não é vigilante patrimonial. Eu digo com certeza, tá? Esse caso aí com o senhor, esse caso pontual. Ponto. Tá até bom. aí legal, não é. Veja bem, o vigilante patrimonial, né, durante a sua formação, seu treinamento, né? Ele, como eu falei, conteúdo programático, ele tem aula de defesa pessoal. Defesa pessoal. E nessa aula é trabalhado, né, como ele deve se comportar numa situação de crise, numa situação de um potencial, uma agressão, que ele sofra uma agressão daquela pessoa, de alguém que esteja ali no cenário ali da ação ali. No máximo que ele pode fazer é se defender. Porque imobilização. Imobilizar, não sente não muita agredir. afronta, né, o vigilante? Pô, já recebeu afronta, assim, de desacato, assim, de provocação? Não, ainda não. Ainda não. Tranquilo. Porque tem isso, Tenente Castro, afronta. Tem, o senhor, como tem. policial, deve ter... Sim, não, eu passei por muita experiência, né, que deixo bem claro, algumas, eu não fui tão feliz na minha atitude, isso eu não vou ficar aqui com demagogia, falar que não, eu tive algumas situações que eu não fui feliz no meu resultado aqui, né? Não fui. Mas na sua grande maioria, sim, eu consegui contornar. Mas voltando para o caso do vigilante patrimonial, o vigilante patrimonial, ele, em hipótese alguma, ele pode partir para agressão física, tá? Por mais que a pessoa
parta para cima, tente agredi-lo, ele tem que partir no princípio que ele tem que fazer a imobilização. Que seria legítima defesa. Legítima defesa. Caso a pessoa esteja de porte de uma arma branca ou de uma arma de fogo, é óbvio que ele vai fazer uso das excludentes de ilicitude, que nesse caso é a legítima defesa, e vai repelir a injusta agressão usando os meios moderados, né? E necessários. É isso. Isso é ponto. Agora, com relação a ele pegar uma pessoa que tenta ele pegar e começar a esmurrar a pessoa, pode ter certeza que não é o caso do vigilante patrimonial. A gente vê isso também muito em salão de festa também, né? Baile, sim. Mas na minha época tem essa expressão ainda, leão de chácara. Tem a leão de chácara, ainda existe e tal, que muitas vezes não são os vigilantes patrimoniais. Porque o profissional de segurança privada, o vigilante patrimonial, ele não aceita esse tipo de serviço. Porque ele sabe que isso vai dar problema para ele. Porque, veja bem, um vigilante patrimonial, professor, quando ele é homologado, ele recebe uma um número de CNV, Carteira Nacional do Vigilante. Tudo bem? E aquela CNV é uma autorização para ele trabalhar, tá? Porém, lógico que ele não pode exercer o serviço autônomo. Ele tem que ser contratado por uma empresa. Tá? Então ele vai ter um baile, os amigos vão lá e chamam ele. Ele não vai porque ele sabe que se tiver alguma coisa, ocorrer algum sinistro, alguma coisa, depois e vá ser feita alguma ocorrência policial, ele será responsabilizado depois através da sua CNV, pela sua conduta, porque ele sabe que ele agiu dolosamente. Então, vai responder por isso. Vai. Agora, quando tem uma empresa que contrata para trabalhar nos eventos sociais, vamos trocar o nome balada, colocar eventos sociais, ele vai através de uma empresa. Lá, ele terá à disposição os equipamentos não letais, né? Rapidinho para os equipamentos não letais, e ele tem todo um trabalho. Vocês trabalham com choque também, não? Sim. É teaser que chama? Não. No caso é a arma de eletrochoque. Arma de choque ou eletrochoque. Trabalha? Tá? Trabalha. O vigilante patrimonial, ele é habilitado para fazer uso desse equipamento, sim, tá? Em algumas... Já deu choque a alguém? Já o Thiago não quer falar? Sem querer interromper um pouquinho... Fica à vontade. Tenente Castro, depende do posto, né? Não é todo posto que usa esse equipamento. Normalmente, do equipamento não letais, eles são usados no serviço de modalidade de escolta armada, transporte de valores e eventos sociais. Né? Que eu chamei de balada aí, né? Isso, que é eventos sociais, que temos lá. Nós temos o papel do controlador de acesso, nós temos o papel do gerenciamento de público, tá? Gestão de multidão, e nós temos o backstage, que é o palco, que são esses profissionais que ocupam todo esse espaço durante o evento. Todos eles estão preparados para agir em qualquer sinistro, que é a tática de imobilização ou uso do equipamento. Um espargidor, spray pimenta, uma munição química, no caso de gestão de multidão, fazer a cortina humana, certo? Então não existe essa de agressão, fazer uso do equipamento de impacto, tá? O vigilante, ele não está autorizado a dar um murro na cara de qualquer pessoa que seja. Porém, o vigilante está autorizado a pegar um cacetete, que é o equipamento que ele pode usar em uma tonfa, e arrebentar o cara na tonfa, se assim for preciso. Se for preciso, né? Respeitando as partes do... Isso, se for preciso, mas tá? Caso haja um sinistro. Eu conheço o Tenente Castro já há um bom tempo razoável, né? Deixar bem claro aqui que eu conheço, inclusive, o serviço dele, a escola de formação, eles têm o princípio da não violência. Então, ele está deixando bem claro aqui, em caso de necessidade. Não, uma situação que o vigilante se sinta agredido, né? Ou até para proteger outras pessoas. Que é aquelas brigas generalizadas, que eu estou falando do evento social, tá bom? Estou falando do evento social. Então, tem aquela briga generalizada, é chá de tonfa. Chá de tonfa, chá de cacetete. Já deu chá de tonfa já, ou o Thiago não quer falar? Já dei, sim. Já deu chá de tonfa?
Então, dentro do que manda o dispositivo legal. Rapaz. Porque, lembrando que os equipamentos não letais são 3 classificações. Eu tenho equipamento de impacto, eu tenho equipamento debilitante e eu tenho equipamento incapacitante, que é a arma de eletrochoque. Lembrando, arma de eletrochoque, não é máquina de choque. Tá bom. Máquina de choque é outra coisa. E aí, eu tenho debilitante, eu tenho os espargidores e tenho as munições químicas e o elastômero. E no impacto é o cacetete e a tonfa. Pronto, acabou. Dá-lhe tonfa. Que são usados no uso progressivo da força. Que são 6 níveis. Sendo necessário. Um dia a gente vai Sim. marcar outro encontro aqui. Sim. Vamos conversar sobre essas 6 aqui. Sim, no uso progressivo da força. Fica tranquilo. Leitura corporal é um assunto que eu acho muito interessante. Eu tenho um curso disso no módulo de gerenciamento de crise. E eu acho muito interessante, né, essa posição. Você, nós sabemos quando a pessoa está prestes a atacar. E a pessoa ela consegue, através da leitura corporal, sinalizar quando é que ela... Né? Eu fiz parte de uma instituição, parte da equipe de segurança, eu fui ali... segurança privada, né? Não era nem segurança privada, não pode falar isso, mas controle de acesso. Mas eu vi um camarada numa posição, achei estranha que a posição, eu falei, cuidado, falei lá com o rapaz, cuidado que aquele rapaz aí, ele vai nos atacar. Aí eu saí, não deu 2 minutos, ele atacou e roubou o carro de um companheiro. Mas eu não falei, mas depois eu fui ver, depois eu fui estudar a leitura corporal, e ele estava numa posição de pré-ataque. E eu alertei o vigilante que estava ali na porta, no portão 2 lá da instituição, e ele, puxa, eu só saí daqui 1 segundo. Ele falou assim, professor, levei 2 segundos para sair daqui. Eu falei para você, não sair nem 1 segundo. É só ler. Então, nós temos que ter essa... Tá? Antever. E a leitura, e eu não gosto desse nome, né? Não é leitura corporal. A palavra correta, em termos de neurociência, não é isso. É leitura cerebral. O que o cérebro está pensando através do corpo. Sim. Então, o corpo vai manifestar. Então, não é leitura corporal, é leitura cerebral. O que ele quer estar pensando? O que ele está maquinando? E vocês, é tirocínio que chama? Que a polícia fala? Aquela experiência caso, na polícia é tirocínio policial, né? Através do comportamento, do jeito que a pessoa anda, do jeito que ela olha. Isso aí é experiência, né? Assim, isso é só durante a experiência. Ou seja, eu estava conversando com... Até da segurança, ele é guarda municipal. Ele contando as experiências com ele, eu falei, rapaz, você estudou neurociência? Ele falou, não, eu não estudei. Não é a prática, a vida nos leva a isso. Então, você olha uma pessoa, é para comportamento suspeito, né? Sim. Uma vez eu vi uma juíza interrogar um policial, como você sabia que ele era suspeito? É o tirocínio, são experiências. Você sabe o jeito que ele olha, o jeito que ele se comporta, se ele está ofegante, se ele está... Então, essa experiência... Ela tem... Hoje, eu falo com a minha filha, que estuda neurociência, filha, eu sei tudo isso aí. Ela faz neurociência. Pai, a gente conversa muito, né? Assim, a vida nos dá isso. E vocês, né? Nós, né? Que estamos trabalhando na segurança, precisamos dessa... Deixa eu só me aproveitar rapidinho para deixar uma informação. Olha só que coisa interessante. Falando aí na questão da leitura cerebral, né? Veja bem, olha só. 3 palavrinhas que é o perfil do nosso profissional de segurança pública, segurança privada. Segurança privada é aquele que está ali conectado com o posto de trabalho dele. Quais são? Primeiro, ele tem que ser observador. Ele observando, ele tem que ser crítico. Crítico. Juntou esses 2, aí ele vai antever a atitude. Ele vai tomar uma atitude. Eu vou pedir apoio, eu vou usar o equipamento, vou me afastar, vou me aproximar. Vai recuar, vai agir, vai avançar. Isso. E ele se fazer perceber para que o autor vai... O cidadão que está ali vai agir ou não. Beleza. Pessoal, nós estamos caminhando para o final. Esse assunto aqui é interessante, hein? Legal. Vai longe, nós vamos marcar outro podcast para trabalhar. Eu não sei será se um prazer, para mim não será sei um se prazer. o Tenente Castro quis falar tudo o que ele queria, se nós fugimos da pauta. Não, tem muito assunto aí. Tá. Mas, Tenente Castro, faz aí as suas considerações finais aí. Lembrando, né, que nós queremos fazer outros para abordar. Inclusive, esse vídeo aqui e o outro está no nosso canal do YouTube. Você, nos comentários, pode pedir, professor Calazans, marca
curso, outro podcast falando sobre tal assunto. Então você pode comentar, fazer seus comentários e sugerir uma nova pauta. Faz suas considerações. Você bem rápido, professor. Pessoal, 10 minutos. Vigilante patrimonial, tomem cuidado, preste atenção. A nova lei, Estatuto da Segurança Privada, a nova lei 14.967, do último dia 9 de setembro de 2024. Atente para essa lei. O senhor que tiver interesse, por gentileza, faça contato comigo que eu mando essa lei para o senhor. Se faz muito importante, vigilante, o senhor atentar a essa lei. São 72 artigos. 72. Lembrando que a última lei, 7.102, foi revogada. Ela não existe mais. Tudo bem? E gostaria de agradecer ao senhor pelo segundo encontro, tá? Estarei à disposição do senhor e a todos que assim quiser me seguir no meu... Posso passar, deve. Tá? A minha página de Facebook, que é Instrutor Full, tá? Lembrando que Full com 2L, tá? Ou se quiser também o meu WhatsApp, por gentileza, anotem, é o 12-997-24-5471, Tenente Castro. Tá? Vou deixar obrigado, também professor. na descrição do vídeo, tá? Para deixar na descrição. Legal. Tá? Legal. Tiago, Obrigadão pela oportunidade. Com considerações, viu, tá? Nós quisemos trazer uma pessoa que faz parte do meio, ele como instrutor, como está falando de segurança privada. Profissional da área. Ele é profissional. Eu vi que ele é meio fortinho, você malha aí. Você tem que ter... Preparado fisicamente, então, tem que estar preparado. Outro dia eu vi uma situação que eu ria demais, né? Interessa se é segurança pública ou privada. Mas eu falei, essa pessoa não tem condições. Eu vi um assalto no Rio de Janeiro, eu não queria falar o estado, mas já falei, já está falado. Eu vi o assalto. Eu estava lá e o camarada assaltou, eu estava paisano, né? Na época era militar, mas estava paisano, e tinha um segurança pública, um policial. Ele falou, nem correu, porque não tinha condições físicas. Então, eu olhei assim, ele fez assim pra mim, assim, não tinha condições de fazer nada ali. No caso, a vítima, que não era eu, né, fez um sinal pra ele e fez assim, ó. Não tem como. Tinha preparo físico. Então, não concebo isso, tá? Sim. Um profissional militar, civil, não interessa quem, não ter preparo físico e também não precisa ser nem um lutador de judô, nem, né? Mas tem que ter técnicas de mobilização. Né? O mínimo para poder fazer uso, né? De uma defesa, proteger alguém ou se proteger a si próprio. Lembrando que no nosso canal do YouTube nós temos vários assuntos, vários vídeos sobre esse assunto. Eu peço convido para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Assim que nós inserirmos outros vídeos, você vai receber automaticamente. Falo muito esse assunto sobre temperamentos, eu explico que é sanguíneo, fleumático, na área da comunicação, na área do gerenciamento de crise. Tá? Outros vídeos sobre segurança. Eu gravei aqui com o meu sobrinho que esteve aqui, que foi muito tempo segurança penal, policial penal. Tá lá. O vídeo dele está dando bastante visualização. Graças legal. a Deus, né? Ele falou a experiência dele como policial penal. Muito interessante, dentre outros. Mas, Tenente Castro, aqui a gente vai falar mais coisas. Tá? O meu telefone é calazans.daniel@gmail. Telefone não, e-mail, né? O nosso contato. E também o nosso telefone, que é Zap, é 986936733. Ali você tem acesso a vários cursos. Tiago, lê para nós. Sua atitude define sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Isso. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Tenente Castro, muito obrigado. Eu estou muito... Prazer é todo meu. Gratidão aqui. Prazer é todo meu. Tá? Obrigado, professor. Tiago, muito obrigado Satisfação. pelo apoio e espero que vocês gostem e façam os seus comentários. Um abraço e tudo de bom.